Na carta do apóstolo Tiago, capítulo 5, a partir do verso 13, epístola de Tiago, capítulo 5, versículo 13. Dessa porção da palavra do Senhor, na minha Bíblia foi colocado o título A Oração da Fé. Diz assim a palavra de Deus: está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente. O Senhor o levantará. Se houver cometido pecado, lhe serão perdoados. Portanto, confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para serdes curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Glórias a Deus. Podei tomar o vosso assento. Irmãos, esta é uma noite sem igual para nós. Eu estou com a mente aqui neste versículo a qual Deus nos escolheu para estar na sua presença. Deus nos escolheu, irmão Alexandre, para que hoje nós pudéssemos compartilharmos da nossa fé, ser fortalecido no Senhor e aprender mais da palavra do nosso Deus. Nós viemos de algumas semanas, estudando sobre o livro de Gênesis, ensino esse ministrado pelo nosso presbítero Diego, que ganhou uma quarta-feira de folga e depois retorna com o livro de Êxodo. Depois nós damos continuidade. Aqui nós viemos para aprender. E o nosso crescimento, ele não pode ser penso. Nós temos que crescer, amada igreja, em todas as áreas. E uma das áreas que nós necessitamos nos posicionar como guerreiros, como valentes, é a área da oração. Assim como é importante nós conhecermos a Escritura, para que com o conhecimento da Escritura possamos saber qual é a vontade de Deus, e sabendo qual é a vontade de Deus, possamos orar em conformidade com a vontade de Deus. Nós também necessitamos ter claro em nossa mente que temos acesso diante de Deus, para expressar diante dEle tudo que acontece na nossa vida. É impossível nós desassociarmos uma só coisa, um só acontecimento do nosso cotidiano. É impossível nós desassociarmos da nossa vida. Nós não temos 7 vidas. Nós até acostumamos dividir vida conjugal, vida emocional, vida espiritual, vida financeira, mas na verdade é uma só vida e tudo está conjugado. Por 2 ou 3 ocasiões eu mencionei à igreja que sempre aprendi desta maneira: esquece todos os seus problemas, deixa do lado de fora e se concentre agora em adorar a Deus. Mas eu fui deparado, porque é impossível estar aqui dentro,
É impossível eu estar em cima deste altar e não estar preocupado com as minhas finanças. É impossível eu estar aqui em cima deste altar e não estar preocupado com a minha família. Aí eu aprendi que não devo esquecer os meus problemas, que não devo deixar de lado os meus problemas. Muito pelo contrário, eu devo pegar todos os meus problemas, toda a minha dificuldade, tudo aquilo que está tirando o meu sossego, a minha paz, está me deixando preocupado, e quando eu vier ao culto, eu tenho que trazer tudo isso, porque eu vou trocar o meu fardo. O fardo pesado vai ser trocado. Eu vou apresentar diante de Jesus. Eu vou apresentar na casa de Deus os detalhes. Sabe quando você vai fazer um fechamento na sua casa de finanças, e você vai querer saber para onde está indo o meu dinheiro, e você começa a pegar uma notinha daqui, mas com o que eu gastei? E você não percebe, você começa a pegar notinha por notinha para descobrir aonde foi o seu gasto. Aí você vai olhando as minúcias do que aconteceu. Assim, quando nós chegamos diante do Senhor, vamos pegar todas as notas, tudo o que está acontecendo na área financeira, na área espiritual, e apresentar diante de Deus. E ao deparar com este texto, esta carta do apóstolo Tiago, aliás, Tiago, irmão do nosso Senhor Jesus, a quem dito sobre a autoria desta carta, e nós vamos encontrar que trata-se de um texto que vai trabalhar bem a maturidade dos cristãos. Nós vamos deparar com o contexto desta carta, que não é uma carta endereçada a cristãos ricos, porque quando você vai lendo a carta, você vai observando que se trata de cristãos judeus, por causa da linguagem da carta, direcionado a judeus, cristãos, e boa parte são pessoas pobres, a qual estavam passando por aflições porque eram explorados pelos seus senhores, e eram arrastados aos tribunais por esses senhores. E o apóstolo Tiago está escrevendo então esta carta para esse tipo de pessoa, pessoas que estão vivendo em aflição. Me deparo com a palavra inicial, há entre vós muitos que estão aflitos. E enquanto eu meditava nesta palavra, eu não sabia quem seriam as pessoas exatas que estariam presentes hoje aqui. Muito menos qual é o particular de cada um. Uns e outros nós sabemos sobre a luta que travam, mas as minúcias dessas lutas, os detalhes dessas lutas, nós não sabemos. O que a aflição que vem dentro de casa, a perseguição, a zombaria, o escárnio da própria fé que muitos fazem contra cada um de nós. E quando nós viemos para a casa de Deus, essa tristeza, essa angústia, ela não nos deixa, e ela acompanha-nos no caminho. É por isso que quando nós prostramos o nosso joelho dentro desta casa, você vê muitas pessoas orando tão baixinho, parece que nem sai voz, enquanto outros estão mais ousados na oração. Nós, como linha pentecostal, desejamos que sempre as orações sejam fervorosas, mas fervor não quer dizer também barulho,
Porque muitos estão no seu silêncio ali, mas estão chorando na presença de Deus. E tem um conselho para nós aqui. Está alguém entre vós? É sinal que tem aqui dentro. É sinal que hoje, o Deus que nós lemos, que o salmista compôs no seu cântico, que escolheu você para estar presente aqui, Ele sabe que você está aflito. Em outras versões vai dizer, está entre vós alguém sofrendo, ou alguém em grandes dificuldades. E eu sei que há, porque senão a palavra não vinha à toa. Mas há um conselho de Tiago para nós. O que o cristão que está vivendo em aflição, que está vivendo no meio do sofrimento, deve fazer? Pedidos de oração. Pedir para que outros vão à igreja interceder em seu favor? Não. É o pastor que tem que orar para quem está em aflição, para quem está sofrendo, para quem está em dificuldade. Tiago está exortando, exercite você o poder da oração. Está você passando por aflição, está você passando por dificuldade, dobre o teu joelho, ore, fale com Deus. Deus que ouve a oração, Ele responde às orações, Ele está nesta noite. A primeira palavra lida nesta noite já demonstrou para nós que Ele ouve a oração. E este é o melhor lugar para você contar os detalhes da sua aflição a Deus. É fácil nós orarmos no meio de multidão, ninguém vai ouvir a nossa voz, ou na bonança, quando tudo está indo bem dentro de casa, chegamos com o coração alegre, apresentamos nossa oração, não nos preocupamos muito. Até esse é um ponto interessante, irmãos. Qual é a profundidade da tua oração diante de Deus? Qual é a profundidade? Você ora na oração? Na oração você ora? Porque tem muitas pessoas que não oram na oração. Ele fica rodeando o toco, mas não faz o pedido para Deus. Ele não apresenta diante de Jesus. Ele fica acanhado, ele fica envergonhado. Deus não chamou você aqui, você não está aqui para fazer uma interpretação apenas, uma encenação. Olha um exemplo bonito que nós encontramos nas Escrituras. Ana. Este é um exemplo bonito. Ela chegou na presença de Deus. Ela não se preocupou se a maquiagem iria borrar. Ela não se preocupou que se o sacerdote ia estranhar a oração dela. Ana, quando chega na presença do Senhor, ela não está preocupada com a opinião de ninguém. O coração dela está aflito e ela rasga o seu coração diante do Senhor. Deus, a situação é assim, assim, assado. Aliás, o texto diz que ela apenas chorava. É aquela oração, é aquele grito no silêncio, que ninguém entende, mas a sua alma está lá dentro gritando: eu preciso de socorro. Nós não precisamos arrumar desculpa diante de Deus. Você não precisa chegar na casa do Senhor e andar pelos cantos. Hoje o Senhor nos deu uma palavra tão maravilhosa
na oração pela manhã. E a atitude de Davi, a palavra foi sobre o encontro de Davi com Golias. E a atitude que Davi teve diante de Golias. O fato dele estar diante de um adversário superior na luta, superior a ele na luta, não o intimidou. E o que me chamou a atenção é que ele foi correndo para cima do gigante. Ele foi apressadamente enfrentar e derrubar aquele que estava afrontando. Da mesma maneira, irmãos, quando nós chegamos na casa de Deus, nós não precisamos fazer volta. Vamos direto na presença do Senhor. O escritor de Hebreus nos aconselha a chegar com ousadia, a entrar com ousadia na presença do Senhor. A seção que nós lemos aqui desta passagem diz que a oração de um justo é poderosa e eficaz. Não está falando aqui que a oração dos líderes são poderosa e eficaz. Não está falando aqui que a oração do apóstolo é poderosa e eficaz. Está falando que a oração do justo. Está falando que se o teu ato é de justiça diante do Senhor, que você procura andar em justiça diante do Senhor, a tua oração é poderosa, a tua oração é eficaz. Você pode falar com Deus. E se nós continuarmos, Tiago traz um exemplo aqui de Elias. Não Elias, o poderoso, mas ele vai falar que era homem sujeito às mesmas paixões do que nós. As mesmas dificuldades que você passa. Exemplo tão claro que depois do poder de cair fogo, de Elias ter a sua oração ouvida por Deus, Elias demonstra ser igual a qualquer um de nós, amedrontado, ele foge. Mas a oração dele era poderosa, a oração dele foi poderosa, e você tem autoridade na sua oração. Não deixe o teu adversário colocar na sua cabeça que só vai ter resposta da sua oração se o pastor orar por você, se a missionária, se o presbítero ou se algum líder orar para você. Não, creia no poder da tua oração. Creia na tua intimidade para com Deus. Expressa diante de Deus o que está no seu coração. O que nós não devemos fazer na hora da tribulação, irmãos? O que impede nós recebermos a resposta das nossas orações? Neste mesmo capítulo, o apóstolo Tiago, ele diz: irmãos, não vos queixeis uns dos outros, não haja murmuração na tua boca contra outro irmão. Também não culpe ao Senhor, muito menos culpe outros, porque não está passando na mesma aflição que você está passando, no mesmo sofrimento que você está passando. Não transfere a culpa para outras pessoas. O conselho segue aqui. E o conselho é: está alguém contente? Sofrimento não é para a vida inteira, e não é todo dia, nem o dia inteiro. Sempre há um momento de paz, de calma. Por mais que a luta esteja travada lá na sua casa, Deus permite momentos tranquilos
a qual você pode estar adorando a Deus. O louvor, irmãos, é uma ferramenta poderosa. Nós precisamos crescer em todas as áreas. A igreja, nos últimos tempos, tem experimentado um grande crescimento nas Escrituras. Reparamos que a igreja não aceita qualquer alimento, é mais seletiva com o que come. E isso põe até peso sobre nós, quando temos que preparar, né, a mensagem, porque a igreja é seletiva. Louvado seja Deus, a igreja está crescendo na palavra, está crescendo no conhecimento. Apesar de alguns ainda estar raquíticos, não é falta de alimento, porque o alimento está sendo distribuído, está sendo ofertado à vontade dentro desta igreja. Tem alguns que estão raquíticos ainda, porque se recusam a se alimentar, mas o alimento está disponível. A igreja está crescendo, nós estamos testemunhando esse crescimento. Assim como também a oração, nós não abaixamos nenhuma das bandeiras e não podemos abaixar em hipótese alguma, mas em comparação a outros períodos, nós estamos testemunhando um grupo de oração dentro da igreja. A igreja está em oração. Não é 100% da igreja, não é 100%, mas temos colunas aqui dentro desta casa, mantendo a chama da oração acesa. Assim também é importante, amada igreja, o louvor, a adoração, o cântico. Quando nós entramos na casa de Deus, nós temos seguimos uma liturgia de culto. E essa liturgia, ela não é por acaso. Ela não é uma liturgia, assim é mais bonito. Vamos inverter, vamos colocar a palavra primeiro. A nossa liturgia, que nós já herdamos de outros irmãos, a primeira coisa que fazemos é chegar na casa de Deus, é dobrar os joelhos e falar com Deus. É a primeira coisa que você deve fazer. Se você chega e primeiro vai passear pela igreja, primeiro começa a fazer todas as outras atividades, depois, se der, você fala com Deus, você está vindo, já começa o seu culto de maneira errada. Você deve começar o culto, em primeiro lugar, falando com Deus. E é aconselhável até, antes de você abrir a sua boca para falar com Deus, tirar uns minutos de silêncio, de reflexão, meditar no que você vai falar, para que você não venha falar bobeira na oração. Comece a acalmar o teu espírito. Talvez você chegue todo afobado, alegre ou desesperado. Chega, tira um minuto de silêncio, mesmo que seja de joelho dobrado. Depois você faça a sua oração com sabedoria diante de Deus, agradecendo. Começa com gratidão primeiro. Não chega, não vai pedindo direto. Primeiro louve a Deus na sua oração. Engrandece a Deus. É o modelo da oração do Pai Nosso, que começa engrandecendo a Deus primeiro. Demonstra a sua gratidão a Deus. E depois você faz a sua petição. E não esquece de encerrar a sua oração com gratidão de novo. É o modelo da oração do Pai Nosso, é o modelo dos Salmos. Se você for ler os Salmos, sempre começa engrandecendo a Deus, depois, no meio dos Salmos, vem o discurso do salmista, e ele sempre encerra louvando, engrandecendo a Deus novamente. A oração ela é importante, porque nós vamos prestar um culto a Deus. Depois da oração, entramos num período de louvor.
Esse período de louvor, irmãos, é essencial para que aquela agitação que nós saímos de nossa casa, que o nosso ser, a nossa alma se acalme diante do Senhor. Você se envolva na adoração. Não venha só assistir os louvores, mas se envolva na adoração. Cante, exalte ao Senhor. Aí depois, nós temos momentos de testemunho, momentos de oportunidade. Essas oportunidades, não diga não para as oportunidades que você tem de contar as maravilhas de Deus, para depois nós ouvirmos a palavra do Senhor. Aí o nosso coração já está calmo, nós já estamos mais tranquilos. Aí o que alguns fazem, agora não preciso. Glória a Deus, porque um costume feio nós não temos mais visto acontecer aqui. A hora da palavra, todo mundo sai para fora. É um costume muito feio que permeia muitas igrejas, né? Isso eu louvo a Deus, é sinal que o povo está com fome. Sinal, missionário Isabel, presbítero Diego, que como ministro da palavra nós temos que cavar mais fundo ainda para alimentar o povo. E ovelha come, né? Glória a Deus. Ovelha come. Crente tem uma fome que é de 3 a 4 leões ao mesmo tempo. Irmãos, toda a liturgia do culto ela é importante. Está entre vós, tem pessoas que estão contentes, estão alegres, louvem, engrandece a Deus com o louvor. Mas não é qualquer louvor que deve ser cantado para adorar a Deus. Não é qualquer música que é adoração a Deus. Ah, mas está cantando na igreja. Mesmo na igreja, tem muitas músicas que não adoram a Deus. Porque tem muitas músicas que são extraídas de cantores que não têm nenhum compromisso com a verdade, querem apenas, aliás, eles têm contrato com as gravadoras, e as gravadoras necessitam que, elas impõem estilos de música a ser gravado, para ter sucesso. Tem os compositores profissionais, olha a tendência, essa tendência agora é a tendência do então vamos fazer bastante música do Agora a tendência é música de fogo, vamos fazer bastante música de fogo. Mas está faltando nas nossas músicas, Bíblia nelas. Essa semana me bateu um momento de saudosismo, né, e um grupo que fez muito sucesso, ganhou muitas vidas, os seus louvores, as suas músicas, fez com que muitas pessoas se convertessem ao Evangelho, o grupo Voz da Verdade. E bateu a saudade dos louvores antigos, e eu comecei a meditar nas letras evangelísticas, letras que exaltam ao Senhor. O louvor, ele é a expressão espiritual daquilo que tem aqui dentro, de como está aqui dentro. Quando nós cantamos os hinos da harpa cristã, eu já falei isso para os irmãos, que se porventura conseguissem tirar todos os exemplares da Bíblia e deixasse só a harpa cristã, ainda assim o Evangelho seria pregado, e muitas almas se converteriam, porque os louvores da harpa cristã foi extraído a mensagem bíblica em forma de composições poéticas. O louvor cristão, irmãos, ele deve ser inteligente.
Quantas vezes eu aprendi, agora eu sou um pouco mais seletivo no tipo de oração que eu faço e no tipo de louvor que eu canto. Porque tem louvor que você está desafiando e chamando guerra para si. Às vezes, Deus está abençoando uma pessoa, Deus está abençoando a tua casa, daí você começa a cantar assim, não importa as circunstâncias, te adorarei. E você fica passando só esse louvor. Aí, o adversário fala assim, eu posso ver se ela te adora em qualquer circunstância mesmo? Ué, mas não foi assim que fez com Jó? Não foi assim que o acusador fez contra o servo de Deus? A pessoa é provada no que fala, então fale com sabedoria. É uma música, mas são expressões. Até a música, preste atenção na letra que você está falando. Tem algumas letras que revira a entranha, né? Tem algumas letras que revira lá dentro que não dá nem para pronunciar, mas está sendo cantado em cima do altar. Às vezes você cantar uma música secular, você ofende menos a Deus do que alguns louvores que diz que é para Deus. Quem já recebeu algum elogio, tem elogio que você dispensa, porque põe para baixo. É a mesma coisa do louvor, que nós possamos ser inteligentes quanto à letra do louvor. Ela deve ser inspirada na palavra de Deus, ela deve vir lá do coração. Mas um coração que não se alimenta da palavra de Deus, nunca vai conseguir expressar realmente a palavra de Deus. Os nossos louvores devem ser inspirados pelo Espírito Santo. Quando eu mencionei, irmãos, que nós não sofremos todo dia, o dia inteiro ou a vida inteira. Mesmo em meio ao sofrimento, ainda é possível cantar. Mesmo em meio ao sofrimento. Vamos, um exemplo, o apóstolo Paulo e Silas. Que dia difícil eles passaram. Apanhando de chicote, preso. Não tinha como eles cantar naquele momento, porque com certeza a dor era demais. Mas houve um momento que o chicote parou. Diz a palavra no livro de Atos, que à meia-noite eles estavam cantando. À meia-noite eles estavam louvando ao Senhor. Olha o que diz o livro de Jó, Jó 35. Deixa eu ver se eu anotei certo aqui. Eu fiz a minha anotação, mas acabei perdendo. Mas o livro de Jó diz que, não lembro se é o 35 ou 32, que é Deus que suscita o louvor na madrugada. Deus que inspira o louvor na madrugada. Você tem a oportunidade, depois eu passo certinho o versículo para os irmãos, mas prestem atenção aqui. Está alguém entre vós aflito, ore. Está alguém entre vós contente, cante louvores. E uma parte tão importante, está alguém entre vós doente. Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente. Nós utilizamos esse texto, geralmente, como vamos orar pelos enfermos. Irmãos,
E eu acho que todos os pastores passam por essa situação, porque quando você vai orar pelo enfermo, as palavras parecem que somem, porque você precisa ali descobrir qual é a vontade do Senhor, porque para uma pessoa você pode orar e aquela pessoa ser restaurada e receber a cura, e a outros você pode fazer até campanha de oração que não recebe a cura. (35:10), leia. Só o 10. Deus que inspira canção durante a noite. Falando sobre enfermo, Deus te abençoe, missionária Débora. Falando sobre a enfermidade, irmãos. É da vontade de Deus que uns saram e outros não. O que cabe a nós é estar dentro da vontade de Deus. Cumprir, curar, não é a mão do pastor, não é a pessoa do pastor que cura, é a oração da fé. É a oração da fé que faz a cura acontecer. Mas aqui nós precisamos prestar atenção no que Tiago está falando, que há situações que não vem cura. Por quê? Por causa do pecado. Não quero dizer, nem todos que estão enfermos é consequência de pecado. Como o nosso professor falou, se você puxar na história, é consequência do pecado, né? Não que a pessoa está vivendo no pecado, é que a nossa carne já está corrompida por causa do pecado. Mas há enfermidades que não saem do nosso meio por causa de uma vida contínua no pecado. E para que haja cura, há necessidade de confessar os pecados. Às vezes nós estamos no meio, e há entre nós, o texto diz, há entre vós, muitos que estão enfermos. 1 Coríntios, é um paralelo que nós temos. Muitos que estão enfermos, consequência do pecado, há entre vós. Para que ocorra a cura, há necessidade de confessar o pecado, há necessidade de se converter, se arrepender, parar com práticas pecaminosas, para que o pecado seja perdoado e restabeleça a cura. Há muitos em nosso meio, porque o texto diz que há entre nós, há muitos em nosso meio que já caíram há tempos da fé e andam contaminados com o pecado e até hoje não confessaram pecado diante de Deus. Consequência disso, há entre vós muitos fracos, muitos doentes e muitos que dormem. Muitos que já desfaleceram. A falta de confessar os pecados. Primeiro, a quem eu devo confessar o pecado? Em primeiro lugar, a Deus. Eu devo confessar os meus pecados a Deus. Segundo, a quem a minha transgressão e o meu pecado afetou? Se o pecado, se o que eu fiz, o que eu cometi, afetou o meu cônjuge, eu preciso me consertar com o meu cônjuge.
Eu preciso ir lá conversar e colocar a casa em ordem. Se o meu pecado afetou a congregação, a reputação da igreja de Cristo, eu devo me reconciliar. Tem muitos que acham que o tempo esquece, apaga. Nunca mais conseguem ser o mesmo crente, estão fracos. A falta do perdão. O que acontece? Quando a pessoa não perdoa, quando a pessoa não corrige, ela pode caminhar 10, 15 quilômetros. Se ela caminhar 10 quilômetros, a caminhada dela será de 30 quilômetros, se ela quiser colocar a casa em ordem. Porque depois que ela for 10, ela vai ter que voltar mais 10, corrigir de novo, para depois voltar os outros 10. Tem pessoas que só andam assim, andam um pouquinho, tem que voltar lá porque não vigia, porque não para de pecar, porque não para de transgredir, vai um pouquinho na frente, volta atrás de novo. Sabe aquele que nunca aprende? É exatamente alguns no meio do povo de Deus. Aqui, chama o presbítero, é um caso desse. Pessoa que... Presbítero aqui, irmãos, não quer especificamente, chame o presbítero Diego da igreja para que venha e ora. Nesse contexto, tanto pastor, como ancião, como bispo e presbítero, né, era caracterizado na mesma função, né, uma forma diferente de falar. Ou seja, chame aquele que está responsável, para que orem sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. Mas não é uma tarefa que cabe só ao presbitério. Vamos aprender uma coisa, e às vezes é uma falta de respeito até, tá? Tanto cometido na igreja ou deixado que os filhos cometem. Quando dentro da igreja você chegar, tiver alguém orando, ele está numa guerra na região espiritual. Então, não chega distraindo aquele que está nessa guerra. Mas o ponto que eu quero dizer, então, chegou na igreja e tem alguém orando, reverência, respeito a quem está de joelho, ele está falando com Deus. Mas o ponto que eu quero chamar a atenção é naquela oração que nós fazemos no final. Deixa as fotografias do lado. Parem com as fotografias na hora que está sendo feita oração aqui. Aquela hora que você está tirando fotografia é a hora de você estar intercedendo, porque é uma vida que Satanás está escravizando, é uma vida que Satanás está querendo arrastar para o inferno. Este é um momento de batalha, esse é um momento de guerra. Deixa para tirar foto depois, deixa para colocar os assuntos depois todos já receberam a oração, aí você pode cumprimentar, aí acabou realmente. Houve a bênção apostólica, mas não acabou o trabalho ainda. Tem pessoas recebendo oração. Pergunte para aquela mãe que está aqui, ela está chorando porque o filho está escravo da bebida. E o desejo dela é que toda a igreja esteja intercedendo. Chorar com os que choram. Mas essa responsabilidade, irmãos, como que o presbítero vai saber a vontade de Deus? Ele vai saber a vontade de Deus porque ele vai passar tempo, gastar tempo em oração diante de Deus. E na hora da oração, Deus vai direcionar até as palavras que vai ser dita. Para que haja sabedoria, para haver discernimento se é uma doença física,
né, natural, ou se é uma doença na área espiritual, é uma força demoníaca que está causando aquela doença. Nós temos um grupo bom de oração, mas nós estamos falhando numa área tão importante. Quando nós vamos orar pelas nossas crianças, nós estamos orando pela nossa congregação, pelas nossas famílias, para aqueles que vão cuidar da nossa igreja e vão cuidar de nós. Não leve na brincadeira a oração que é feita em posição de mãos. Seja um intercessor na hora desta oração. É hora de nós pararmos de miar como gato. É hora de nós rugir igual o leão da tribo de Judá. Nós temos o DNA do leão da tribo de Judá na nossa vida. Vamos entrar com confiança diante do Senhor. Confessai os vossos pecados uns aos outros e orai um pelos outros para serdes curado. Fica na dependência, né, irmã Graça? Só da oração de fulano ou de ciclano. Você tem. Se você estiver em comunhão com o seu irmão, se você estiver em comunhão com a igreja, há poder na sua oração e Deus pode curar. E Deus vai curar. Nós não precisamos aqui, irmãos, não é agoreiro, aquelas pessoas que, um curandeiro, só fulano de tal. Sabemos as responsabilidades distribuídas a cada um dentro da igreja. Tem exemplo aqui é do presbitério, aqui é do presbítero ou do pastor, de ungir os enfermos. É uma responsabilidade e sobre a carga dos presbíteros. Mas se você está numa situação que não tem nenhum presbítero perto, você vai passar um WhatsApp, vai aguardar para que responda o WhatsApp, use da autoridade que Deus te deu e faça a oração. Nós ungimos com óleo, mas não é o óleo que cura. O que cura é o poder de Deus. Com óleo a pessoa pode ser curada, mas sem o óleo também pode receber a cura. Que nós tratemos com seriedade a responsabilidade a nós dada. Que entramos na casa de Deus, na presença do Senhor, com seriedade de cada função. Que Deus honre, irmãos, com ricas bênçãos celestiais, as irmãs que limpam esta igreja, as irmãs que se preocupam com os nossos sanitários, que Deus honre os nossos músicos, que passam a semana ensaiando, ouvindo música para engrandecer o nome de Jesus, que Deus honre as nossas professoras que preparam o material das nossas crianças, os nossos professores que preparam a escola bíblica dominical. Nesse trabalho, faça com seriedade e Deus vai te honrar. Grave esta palavra em seu coração: a oração de um justo é poderosa e eficaz. Converta o seu caminho em caminho de justiça diante do Senhor, para que a tua oração seja poderosa e eficaz. Glórias a Deus. A partir de hoje, domingo, nós estaremos reunidos novamente no culto. Esta palavra não é para quem não vê, essa palavra é para você. Esta palavra é para você. Domingo você vai se posicionar como um soldado diferente. Agora você é um soldado mais graduado, porque você frequentou um dia a mais. Domingo que vem na casa de Deus com toda seriedade. Porque você pode ser o vaso que Deus vai usar para impetrar a cura dentro desta casa. Você é o vaso que Deus vai usar para restaurar a vida daqueles que estão dentro desta casa. Colocamos em pé e as nossas palmas louvam a Jesus Cristo.